Tá, pessoal. Previsto para hoje, nós temos a aula do dia 31/1, é a 23ª aula. Na verdade, é a 13ª teórica, né? Tem os laboratórios, teve aquelas aulas do começo do semestre. Então, o que estava previsto para a gente era discutir circuitos combinacionais a partir de descrição de problemas. Basicamente, a gente ia fazer um monte de exercício. Só que eu estava olhando meu plano de ensino e por causa daquelas aulas que a gente perdeu aqui, quando estava fazendo registro tardio da turma de vocês, eu não deixei espaço para falar de DLPs com vocês, dispositivos lógicos programáveis. Então, esses exercícios que a gente ia fazer hoje, eu vou deixar para fazer antes da prova, na aula de dúvidas e exercícios, e na aula extra que eu quero marcar com vocês. E eu vou cobrir hoje DLPs, tudo bem? Tranquilo, professor, tranquilo. Então tá bom. Deixa eu achar aqui. Aqui. As transparências estão lá no site da disciplina, no grupo da disciplina. Então, no laboratório passado, de terça-feira passada, a gente viu quartos pela primeira vez, certo? E aí vocês fizeram aquela descrição, vimos um pouquinho, quase nada de VHDL, vimos só a estrutura básica. E o VHDL, ele basicamente é uma linguagem de descrição de hardware que a gente usa para descrever hardwares que a gente vai sintetizar em DLPs, dispositivos lógicos programáveis. Olha o nome, DLP, é um dispositivo lógico, ou seja, é eletrônica, porta lógica, flip-flop, multiplicador, são circuitos digitais lógicos, baseados na álgebra de Boole, mas que eles podem ser reconfigurados programacionalmente. A história é mais ou menos assim. Eu meio que já contei para vocês. Com o advento dos computadores, a eletrônica digital como um todo, ela sofreu um boom. E a complexidade dos sistemas que a gente começou a criar, ela explodiu drasticamente. Então, os métodos tradicionais de prototipagem, eles não eram mais adequados. Quando eu falo prototipagem, vocês entendem? Que é construir uma versão inicial do circuito. Isso é protótipo, né? Pode fazer um protótipo de software. O protótipo é uma primeira versão tentativa. Vocês entendem esse conceito? Sim, senhor. Então tá. Então, como é que a gente prototipava antes? Bom, inicial, você pegava um protoboard ou tinha um negócio que chama wire wrap também. Era uma plaquinha cheia de furinho, que não tinha contato. Aí você punha uns soquetes que tinham umas perninhas compridinhas. Você pegava um fio bem fininho e uma caneta de enrolar. E aí você colocava o fiozinho na caneta, encaixava a caneta na perninha dura do terminal e rodava a canetinha. Aí enrolava o fio em volta da perninha. Era um jeito superior de prototipar do que usando o protoboard. O problema de wire wrap é que resolvia os contatos, mas ainda o circuito ainda ficava muito complicado e era um emaranhado de fio. Então, surgiu a necessidade de você ter um jeito melhor de prototipar. E a simulação, ela vai até um certo ponto. Chega uma hora que você tem que construir efetivamente o circuito para ver se funciona. Porque numa simulação, você tenta prever tudo que pode acontecer no circuito, mas tem um monte de coisa que você não consegue prever. Então, você tem que construir mesmo para ver se na prática o negócio funciona que nem na teoria. E nunca funciona. Então, pessoal, nós precisamos arranjar um jeito melhor de prototipar. E aí o primeiro DLP surgiu. O primeiro DLP aqui, ó. Isso aqui é usando 6 individuais, né? Olha que louco. Esse circuito, eu preciso de 4 portas lógicas para construir, 4 circuitos integrados para construir ele. E essas ligações são as ligações que você tem que fazer. Só para construir esse circuito bobo aqui. Então,
Aí surgiu o primeiro DLP. A ideia do DLP era a seguinte: pega umas portas E ou e não e deixa elas pré-configuradas em silício, dentro do circuito integrado. Só que na junção das conexões que você criou dessas portas, você coloca fusíveis. Vocês entendem como é que o fusível funciona, não? Fusível é um fio, pessoal. É um fio que aguenta um fluxo de corrente em amperagem de até certo ponto. Se você excede aquela amperagem, aquela quantidade de corrente elétrica que passa pelo circuito por dada unidade de tempo, esse fio foi efetivamente criando um circuito em aberto. Então, para que serve o fusível? E é um componente elétrico importante. Ele serve para proteger o circuito, proteger o restante da tua rede. Então, por exemplo, a energia elétrica que chega da rua, ela passa na caixa de energia elétrica ali da sua casa. Nessa caixa tem o contador de corrente, né, que conta quanta energia elétrica você está consumindo, e tem um monte de fusível. Esses fusíveis eles servem para quê? Caso aconteça um pico de corrente na rua, ou seja, vem mais corrente do que devia, o valor máximo que sua casa aguenta, né? Esse fusível ele rompe. Ele rompendo, você cria uma desconexão física entre a rede da rua e a sua casa. Entenderam essa ideia? O que a gente fazia era nesses pontinhos pretos aqui, a gente punha fusíveis bem pequenininhos. E daí, se eu queria configurar um novo circuito, o que eu fazia? Eu passava uma corrente maior do que aquele fusível aguenta, mas não muito maior, só um pouco maior, para não danificar o resto do circuito. E aí o fusível rompia. Daí, rompendo, você criava os abertos e aí você configurava o circuito que você queria. O problema dos DLPs usando fusíveis é que você só conseguia programar ele uma vez. Não tem como você desqueimar o fusível. Concordam? Ah, complicado de esquemar algo. Então, os DLPs baseados em fusíveis, eles foram bastante usados, mas eles eram assim, você prototipava. Se tinha algum erro, você tinha que jogar fora e usar outro. Certo? Então, já era uma forma muito superior de você prototipar. Porque lembra que a gente usa um monte de soma de produtos para construir circuitos elétricos? Vocês lembram que é soma de produto de soma? É quando você liga as entradas usando o ES, e aí você configura o caso específico das entradas que tu quer em cada porta E, e aí você junta todos os casos que te interessam usando portas OUs. Lembra disso? Então, os DLPs eles eram soma de todas as possíveis somas de produtos. E daí, os iniciais, né? E daí tinha transistor, tinha fusível na entrada de cada um. Os que você não queria usar, você queimava, mantendo só os circuitos que você queria usar. Legal? Outra vantagem é que, tipo assim, você tinha um CI e você conseguia configurar esse CI para ser exatamente o que tu queria, a função lógica que tu queria. Então, você não ia ter mais que construir circuitos dessa forma. Você ia ter um CI só, programava a função booleana que tu queria e pronto, usava ele. Aqui é um exemplo do circuito fusível. Esse símbolo aqui, ó, esse selinho aqui, né? É o símbolo do fusível. Isso que são os resistores. Legal? Vocês estão entendendo? Alguma pergunta? Ah, essa parte aí ficou meio. Ficou meio pra lá do que pra cá, mas. Não, a ideia. A Você tem um ideia. circuito pré-configurado e com todas as possíveis ligações. E aí você quer configurar uma função booleana. O que tu faz é queimar os fusíveis dos caminhos que tu não quer. Aqui, ó, isso aqui, as caixinhas são entradas. Isso aqui é um buffer. É só para
fixar a corrente. Isso aqui é um buffer inversor, ou seja, uma porta não. Então, se aqui tem 1, aqui vai ter 1, aqui vai ter 0. Se aqui tem 0, depois esse triângulo vai ter 0 e aqui 1, entenderam? Daí tem esses resistores, o nome dele é de pull-up, para fechar o circuito, porque se não tem resistor, a corrente passa muito rápido e queima tudo. E principalmente por causa do fusível, você vai precisar desses transistores, porque a corrente vai aumentar aqui para poder queimar o fusível. Então, digamos que você quer, na entrada dessa porta E, aqui, essa entrada barrada. O que tu faz? Tu queima esse fusível. Entendeu? Se você Então pode. queimar Exato. Se você queimar esse fusível, vai entrar a entrada barrada aqui. Digamos que você queira essa entrada inteira, a correta, não invertida. O que isso faz? Você queima esse fusível. Daí o que vai entrar nessa porta? Essa entrada barrada e essa entrada normal. Entendeu agora? Entendi. Quando você não quer algo, tu só corta, no caso. Exato. Quando você não quer algo, na etapa de programação, o que tu faz é passar uma corrente um pouquinho mais alta do que a nominal do fusível. Daí o fusível vai romper. Ele rompendo, você criou um circuito em aberto. É como se ele não existisse. Entendi. Legal, não é? Porque você já pega um processo pronto, não precisa ficar pensando em como você vai criar ele. Exato. Então, isso aqui é um diagrama elétrico de como é que uns DLPs Desculpa, olha o Covid aí. Isso é um dispositivo inicial de como os DLPs eram construídos. Claro que os circuitos eram bem mais complicados que esse, para você poder fazer funções lógicas complicadas. Mas isso aqui é a ideia geral. Beleza? Defeito dos DLP, vantagem que ele tinha em cima da prototipagem via protoboard e via wire wrap, enrolamento de fio, né? A vantagem é que ele era muito mais compacto. Ele podia ser descrito usando VHDL. VHDL foi criado para descrever isso. HDL, né? VHDL veio bem depois. As HDLs, acho que uma das primeiras foi Verilog. Daí, tem essas vantagens. Você tinha um arquivo do computador que descrevia o circuito que você queria. Aí você podia ter um compilador de HDL que decidia quais fios tinham que ser queimados, com base no diagrama que você fez. E na descrição que você fez. E daí, tudo que você tinha que fazer era colocar o DLP num programador, que era essencialmente um circuito que passava, que lia o arquivo, falando quais fusíveis tinham que ser queimados e passava a corrente para queimar eles. Beleza? A grande desvantagem era que era de uso único, né? Uma vez que você programava ele, não dava para reprogramar. Porque efetivamente estava queimando os fusíveis. Tinha uma outra grande vantagem, o tamanho era compacto, dinamismo de desenvolvimento, controle de complexidades, podia fazer coisas muito mais complicadas. Que outras vantagens a gente tinha? Custo, porque você tinha um investimento inicial para criar o setup que você ia usar, né, o programador, os softwares, mas depois tudo que você precisava era dos DLPs, e eles, como eram produzidos em quantidade, eles eram baratos. Beleza? E daí o Mas, HD... professor, Oi. isso aí seria fisicamente, né? Porque no caso nosso aqui, nós teria que. Fisicamente. Isso aqui Ah, acontece fisicamente. A prototipagem, que você está criando um protótipo físico, não uma simulação. certo. Que ele tá falando que ia criar usar uma vez só. Eu falei, mas aqui em casa eu vou fazer isso como? Não, então, mas isso aqui é a versão inicial dos DLPs. Calma que a conversa ainda continua. Obviamente, a gente precisava arranjar um jeito melhor de fazer isso. E o jeito melhor não variou muito disso aqui, não. A gente só substituiu a gente só vai substituir os fusíveis por outra coisa. A gente já vai chegar lá. Então, a ideia vocês entenderam. De uma maneira geral. Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza.
Então, esse aqui era um diagrama reduzido dele. Tem uma linha só entrando na OU, na verdade são duas, né? Isso que são barramentos. E os pontinhos são os lugares onde você vai programar, onde você vai ligar. Certo? Isso que são exemplos de DLPs. Só que tinha o problemão do fusível. Isso aqui é um circuito, ó. Isso aqui era uma DLP. Isso aqui é o datasheet. Sabe o que é datasheet? Vocês já ouviram esse termo? Já escutei esse termo várias vezes, só que eu não. Então, sheet é folha. Data é dados. Então, é folha de dados. Todo circuito integrado, todo componente elétrico tem um datasheet que descreve as características e o funcionamento daquele circuito de dados. Esse aqui é um exemplo de um datasheet de uma DLP. Lógica positiva de 84, tá vendo? Isso aqui é com fusível. Mas aí, cara, tinha essa grande limitação. E a grande limitação era ser de gravação única. Daí existiu um negócio, daí surgiu um negócio chamado Field Programmable Gate Arrays. Arrays de portas programados por campo. E fisicamente eles são esses caras que vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? Um dos primeiros que surgiu foi esse aqui, ó, da Xilinx, o Spartan. Beleza? Parece muito com o processador, o empacotamento dele, não é? Parecido. Então, isso aí é um DLP. Só que é um DLP muito poderoso. Em todos esses casos aí. Esse aqui a gente tem no laboratório da faculdade, a gente vai usar ele aqui, eu vou mostrar para vocês usando ele. E esse aqui é uma versão high-end dele. Aqui eu consigo colocar o processador que a gente vai construir em AOC2 pelo menos umas 20 vezes. Aqui eu consigo colocar um processador real. A única coisa que eu não vou conseguir alocar aqui são a memória cache. Aí eu não vou ter transistor para fazer ela. Ou até consigo, mas muito pouquinho. Beleza? Esses caras, eles são caros. Esse aqui deve custar uns $50. Esse aqui sai por mais de 500. E grande desse jeito, que cabe um processador dentro, obviamente isso aqui é a plataforma de prototipagem. Agora, o que muda dessa tecnologia FPGA, Field Programmable Gate Array, para a tecnologia anterior baseada em fusíveis? O que muda é o seguinte, esses fusíveis foram substituídos por células de memória flash. Vocês já ouviram falar de memória flash, não já? Vocês Já. estão usando aí no momento. Vocês têm pendrive, HD, SSD. Vocês... Quem está usando um SSD? Oi, professor? Eu. Então, tem um colega nosso que está usando um HD SSD. O que muda do HD SSD para o HDD? O Hard Disk Drive para o Solid State Drive. A Você sabe? velocidade, a Não velocidade que mudou consegue mesmo. chegar na informação? É a velocidade. Essa é o que vocês sentem, não é? Sim. Mas, essencialmente, é uma tecnologia completamente diferente de armazenamento de dados. O disco rígido, né, o HDD, esse disco que a maioria dos PCs tem, ainda hoje, ele é baseado, a informação ela é gravada magneticamente. Vocês sabem disso ou não? Aham. Chama disco rígido por causa que ele tem umas placas, parece um CD dentro dele, que é duro, é de metal. E em cima disso tem um filme que é magnetizado. E aí você tem uma cabeça de leitura, parece uma vitrola, cara, que fica passando por cima desse disco. Na realidade, você não tem um, você tem vários discos dentro do HD. E essas cabeças de leitura, elas ficam andando para frente e para trás. E o disco gira. Assim você consegue colocar a cabeça de leitura em qualquer lugar. Quando você chega na célula que tu quer, tu pode gerar um campo magnético na ponta da agulha que muda a orientação da fita magnética que tem em cima do disco.
E aí, se ela se estender, é 1, se ela ficar retinha, é 0. E é assim que a gente guarda a informação. Num SSD, a gente usa memória flash. Memória flash é um transistor. Só que o transistor tradicional, ele funciona assim. Tem a base, o emissor e o coletor. Se você coloca uma corrente na base, a corrente que está indo do emissor passa para o coletor. Se você não coloca corrente na base, a corrente que está indo do emissor não vai para o coletor. Então, ele funciona como uma chave elétrica. Só que ele tem que receber corrente na base para ele chavear. Um transistor flash, ele faz o seguinte, uma vez que você coloca a corrente na base, ele chaveia. Quando você tirar a corrente, ele continua chaveado. Então, ele tem persistência de dados. Vocês notam a diferença? É como se fosse uma chave elétrica. O transistor é aquela chave que você aperta e quando você solta, ela volta para a posição aberta. E a memória flash é aquela chave que você aperta e quando você solta, ela continua apertada. Beleza? Beleza. Então, substituindo esses fusíveis por células flash, por transistores flash, tudo que você tem que fazer é passar uma corrente, daí você chaveia ou não eles. E aí, se você quiser reprogramar, tudo que você tem que fazer é passar a corrente de novo, daí você abre quem você quer abrir. É isso que mudou. E isso é um DLP. Ó, isso aqui é uma visão interna do FPGA. Olha que interessante. Esse aqui é se eu não me engano, esses dados são do Ciclone 4, é o que a gente tem no laboratório. Esse aqui. A gente tem dois, tem o Ciclone 2 e o Ciclone 4. Eles eram de uma empresa chamada Altera. A Altera foi comprada pela Intel recentemente. Então, hoje em dia, você tem duas grandes fabricantes de FPGA, a Xilinx e a Intel. Beleza? Então, vamos entender como é que esse negócio funciona. Tá vendo essas caixinhas amarelas, laranja aqui do meio? Isso aqui são os elementos lógicos. O que é um elemento lógico? Um elemento lógico é como se fosse um cara desses aqui, ó. Só que ele é mais complicado que isso. Porque ele tem célula de memória, ele tem um multiplexador, ele tem até alguns elementos lógicos que tem até circuitos aritméticos. Beleza? Tá vendo? Ó? Então, esse cara tem 150 mil elementos lógicos. E qualquer um desses pode ser ligado com qualquer outro. Essas coisas aqui mais escuras são os multiplicadores, são circuitos multiplicadores, que são bem importantes. Tem 360 nele. Tem 400 megabits, tem interface externa de 400 megabits por segundo. Esses transceivers são para troca de informação também. Tem PCI Express já implementado dentro dele. Tem 6 megabits e meio de memória que você pode usar. Isso aqui é memória estática, memória usando transistor, que a gente vai aprender a construir, né, na faculdade, no curso. Isso que você pode usar para fazer memória flash, por exemplo. E 475 pinos de entrada e saída. Então, você pode pegar, montar sua descrição em VHDL e sintetizar nesse cara. E cabe processador, cabe um monte de coisa nele. Como é que é o fluxo do projeto de um dispositivo lógico programável, de um circuito qualquer usando dispositivos lógicos programáveis? Antigamente, antes dos dispositivos lógicos programáveis, o fluxo do projeto era assim. Você tinha a descrição do problema, daí você construía uma função ou mais funções booleanas que resolviam aquele problema. Então, essa primeira parte é a mesma, a definição do problema e a definição das equações do problema. Daí, uma vez que você tinha isso, você passava por simplificação para chegar no circuito mínimo. Chegando no circuito mínimo, você fazia uma contagem de portas lógicas para ver que portas que você ia precisar.
Daí você tinha que selecionar os circuitos, criar um layout do protoboard ou da placa de wire wrap, inserir os circuitos e proceder às ligações manualmente. Esse era um fluxo tradicional, sem DLPs. Com DLPs, os 2 primeiros passos são os mesmos. Tem um problema e define as equações do problema. Daí você vai usar uma ferramenta CAD para a especificação do sistema. Ferramenta CAD, vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem o que é CAD? Nesse caso aqui? CAD? Não faço a menor ideia. É uma sigla, tá? Significa Computer Aided Design, o projeto auxiliado por computador. O CAD mais famoso que vocês já ouviram falar é o 3D Studio. Todo mundo já ouviu falar do 3D Studio, não já? Não. Você nunca ouviu falar do 3D Studio? Quem já ouviu falar do 3D Studio já usou ele aí? Meninos, não acredito. Vocês já usaram o Blender, pelo menos? Blender eu conheço só de nome. Tá. É o seguinte, os CADs, eles foram programas de computador criados para auxiliar engenheiros e projetistas nas tarefas deles. Então, o primeiro CAD de sucesso, que foi largamente utilizado, foi o 3D Studio. Comercialmente, né? Porque antes, na época dos mini computadores, a gente tinha ferramentas CAD específicas. Então, é uma ferramenta que te auxilia a fazer projeto arquitetônico, projeto elétrico. É isso que é um CAD. O Quartus 2, o Quartus Prime aí, ele é um CAD, porque você vai lá, escreve em HDL, em VHDL, o programa que você quer, a descrição do hardware que você quer, e ele vai pegar e sintetizar aquilo para gente numa FPGA. Você põe um USB entre o teu computador e a plaquinha de prototipagem, eu vou mostrar ela já para vocês, e ele sintetiza lá. Então, o que tu faz? Depois que você tem as equações do problema, tu vai para a ferramenta CAD, ou para o Quartus 2, e cria uma descrição em HDL do teu circuito. Daí, você pode simular esse negócio para ver se ele está sintática, léxica e semanticamente correto, para ver se não tem problema. E essa simulação ela vai tomar forma de onda, você pode executar passo a passo, a gente vai fazer isso nos laboratórios. Depois que a simulação ela é bem sucedida, você pode pegar e transferir a descrição HDL, a descrição do seu hardware, para propriamente dito um DLP, para um FPGA. E daí você faz os testes físicos com a coisa. Você testa entrada e saída, testa em produção, testa o circuito real. Então, o processo de prototipagem ele mudou muito. E a escala do que tu consegue simular, do que tu consegue prototipar, também mudou muito. Os primeiros processadores, eles não eram simulados, galera. Eles eram construídos, e daí tu pegava, fazia uma matriz de litografia, e aí você pegava e dopava a pastilha de silício, e daí que tu testava. Qualquer errinho inviabilizava todo o projeto. Então, processadores iniciais, tipo, sei lá, o 8086, 8286, eles não eram simulados. Era tentativa e erro. Centenas eram errados antes de achar um projeto decente. Então, esse modelo de prototipagem também barateou muito a prototipagem e permitiu. A palavra-chave aqui é escalabilidade. Você consegue escalar e criar circuitos muito maiores, muito mais complexos do que se você usasse um modelo tradicional de prototipagem. Beleza? Suave. Então, daí, ó, os Field Programmable Gate Arrays, que é a tecnologia dominante hoje, são arrays ou sequências ou conjuntos de portas que são interconectadas em uma matriz de linhas e colunas.
E você pode programar elas, toda vez que uma linha cruza, você tem uma memória flash, tem uma célula flash. Você pode programar via um computador usando uma conexão USB. Ele utiliza a ideia de lookup tables. Então, como você tem uma matriz de linhas colunas, tudo que o HDL faz é construir uma matriz de zeros e uns. E essa matriz é a matriz de programação. Vai falar se você vai colocar, ligar ou desligar a célula flash no cruzamento da linha com a coluna. Beleza? Todos os exemplos daqueles processadores que eu mostrei aqui para vocês são FPGAs. Essa é a tecnologia dominante hoje. Isso aqui é um exemplo de uma FPGA. Não, isso aqui é um exemplo de uma lookup table. Imagina que eu quero produzir essa saída aqui. Bom, vocês não conhecem esse circuito ainda. Isso aqui é um MUX. Eu vou explicar isso para vocês. Então não faz sentido eu discutir isso aqui com vocês ainda. E como é que fisicamente a gente prototipa? A gente prototipa usando kits como esse aqui. O que isso aí parece para vocês? Me lembra uma placa-mãe. Uma placa-mãe, não é? Esse cara aqui é o processador, aí tem umas memórias, tem o slot aqui, ó, são as interfaces, tem as conexões de entrada e saída aqui em cima, ó. Tem um monte de seisinho que vocês não sabem para que serve, só que tem umas coisas extra também, ó. Tem um display de 7 segmentos, aquele displayzinho vermelho, sabe? Que tem balança de supermercado. A gente vai fazer esses negócios aí funcionar. Tem isso aqui que é um display de cristal líquido, tem chave de botões, chaves, tem um monte de entrada e saída. E essa aqui é FPGA. Aqui, ó, esses 3 carinhas aqui são portas USB. Você usa essa porta aqui, do meio aqui, ó, essa aqui que o mouse está em cima, para ligar o computador à placa de FPGA. Daí, através de uma interface que chama JTAG, o Quartus reconhece a placa e daí esse CI aqui é o JTAG Controller. Esse cara é que vai ficar em comunicação com o Quartus para programar o que você quiser aqui. Para reconfigurar esse hardware para ele ser o hardware que tu quiser. A priori, quando você abre a caixa, não tem nada aqui. Não tem nada programado. Legal? Da hora. É bem legal. Uma das poucas coisas que eu me lamento da gente estar fazendo à distância é que eu vou pegar e usar isso para vocês verem, mas vocês não vão ter oportunidade de meter a mão no negócio. A gente tem um monte desses kits lá na faculdade. A gente também tem outro, quer ver, ó? Tem esse aqui, ó. DE2. Altera. Putz, eu entrei no eBay. Aqui. É outra vendedora, mas acho que isso aqui é melhor. Não muda muito, né? As interfaces são um pouco diferentes e não tem uma foto da caixa aqui. Acho que se eu for aqui no imagens, vai ter a foto da caixa. Não tem a foto da caixa em lugar nenhum. Aqui. A gente tem esses 2 kits. Esse aqui é o Ciclone 2 e o DE215 é o Ciclone 4. O que muda basicamente é que essa placa é mais simples e a FPGA tem menos elementos lógicos. Mas perfeitamente utilizável para tudo que a gente faz no laboratório. Alguém perguntou alguma coisa aí no chat? Não, senhor. O Arduino, John, o Arduino não é FPGA. O Arduino é o que a gente chama de hardware de especificação aberta. Ele usa um processador montado numa plaquinha. E ligado a ele, você tem uma memória. Flash também.
Você pode criar um programa usando a linguagem programming ou o próprio IDE do Arduino e rodar no Arduino. Daí o que você faz quando você vai programar o Arduino é simplesmente transferir o teu programa para essa memória flash que está montada na plaquinha do Arduino. Mas o Arduino ele funciona mais como um microcontrolador. Dá para fazer coisas muito legais. Eu tenho um aluno de TCC que ele está fazendo o TCC dele com o Arduino. Vocês já ouviram falar de IoT? Alguém já ouviu falar de IoT? Negativo. Eu não, pelo menos. Eu. Internet das coisas, já ouviu falar? Agora. Nesse termo já, bastante, inclusive. Em inglês é Internet of Things, né? Então, o trabalho dele é sobre IoT. Ele, aqui em Uberlândia, quando não chove, faz um calor dos infernos, né, cara? Então ele tem um ventilador no quarto dele e ele queria controlar o ventilador dele pelo celular. Daí ele falou assim: como é que eu faço isso? Ele foi ver para comprar um ventilador que tinha um app. Era caro para burro, mas tem pelo menos 3 fabricantes. Daí ele falou: não, calma lá, eu devo conseguir fazer isso. E a primeira aposta dele foi com o Arduino. Só que, sem contar a mão de obra, quando ele fez o primeiro protótipo, primeiro versão tentativa, né, da automatização do ventilador dele, da internetização do ventilador dele, o custo ficou mais ou menos do que se você comprasse um pronto. Daí ele falou: não, tem que ter um jeito mais barato. E daí ele conseguiu. A gente foi pesquisando, encontramos umas outras coisinhas. Arduino não era o caso, porque Arduino é chique, né, cara? É cult. Então a gente usou umas plaquinhas de Ethernet que a gente achou na China, compramos pela AliExpress e gastamos R$ 48. E automatizamos ele. Então o TCC dele não é sobre como automatizar, como fazer IoT com ventilador, mas é um estudo quantitativo e qualitativo de quando vale a pena você fazer e quando vale a pena você comprar pronto. Mas um protótipo foi com o Arduino. E é muito fácil. Agora, valia a pena usar um FPGA para isso? Não. A lógica é muito simples. O que você tem que fazer não vale a pena. Vocês estão aí me ouvindo? Sim, senhor, Claro. falei. Falou? Não é que Presente. deu uma travada ali no troço. Isso aqui eu não posso explicar para vocês ainda, porque o que é uma LUT, né? Por causa que a gente não viu multiplexadores. A gente vai ver mais para frente. E daí a gente tem o VHDL que a gente começou a ver. Daí eu explico. Então, DLP é só isso que eu expliquei para vocês. Só que é a forma moderna de prototipagem. E como você descreve o hardware que você quer, parece uma linguagem de programação, você pode reutilizar hardware que você já criou antigamente. E quando você cria, por exemplo, uma interface USB, você cria um HDL de uma interface USB. Todo mundo precisa criar sua própria interface USB? Não. Usa do cara lá que já testou, já fez, já testou, sabe que funciona. E aí, essas descrições HDL que fazem coisas úteis pra gente, seria tipo uma biblioteca de programação, né? Mas no ecossistema de HDLs, a gente chama isso de IPs. Mas não é Internet Protocol, não é nada disso. Significa Intellectual Property, propriedade intelectual. O nome que a gente dá para uma descrição de hardware, de alguma coisa útil, que a gente quer comercializar ou disponibilizar, é IP. Então, você tem IP hoje em dia para quase tudo. Você consegue construir um projeto complexo só brincando de Lego com IPs. Pegando IPs prontos e só interconectando eles. Beleza? Uma coisa que precisa ficar muito claro para vocês é que uma descrição de hardware em HDL
Não importa se você está usando VHDL, Verilog, HDL, qual HDL que você está usando, não importa. Isso não é uma linguagem de programação. Você não está escrevendo um programa de computador. O que você está fazendo é descrevendo textualmente a estrutura do seu circuito elétrico. De uma maneira formal. Porque você pode escrever um texto, né, em forma de redação, descrevendo como é que o circuito funciona. Não, o que a gente tem aqui com HDL é uma forma verificável e não ambígua de descrever como que um hardware funciona. Beleza? Mas muita gente fala assim, vamos programar em VHDL agora. Você não programa em VHDL, você descreve um circuito em VHDL. Só que na prática, quando tu vai ver, parece que está programando, certo? Mas não é. É importante que vocês fiquem com isso em mente. Quando você descreve um hardware em VHDL, você tem que ter em mente que a descrição ela é inerentemente paralela. Quando você escreve um programa de computador, você assume que uma instrução vai ser executada depois da outra, a menos que tu encontre uma estrutura de controle e seleção, um if, um for, um while, que daí você consegue redirecionar o fluxo. Mas você executa uma instrução por vez, certo? Em HDL, não. Quando você cria uma descrição de hardware, tudo que está dentro da arquitetura é executado ao mesmo tempo. Então, isso é bem importante. Só que, em alguns casos, você quer que as coisas que estão descritas na arquitetura, que elas aconteçam sequencialmente. E tem como você especificar isso para o HDL. Você usa o que a gente chama de processo. A gente vai construir exemplos usando isso. Então, aqui, ó, eu tenho um protótipo da estrutura básica de uma descrição em VHDL. Alguém escreveu mais alguma coisa? Não, deve ser alguma notificação aqui. Então, ó, você começa a teu arquivo de descrição listando as bibliotecas que você quer importar. Parece um programa em C. Vocês viram lá que parece mais Java, né? Import, std, logic, 164.all lá. E daí, não importa quão complexo é o seu hardware que você está descrevendo. Todo ele vai ter um arquivo principal que vai conter duas estruturas, uma entidade e uma arquitetura. Você pode ter uma descrição de hardware composta por várias entidades? Pode. Mas, inicialmente, a gente vai fazer isso. Um arquivo, escrevendo um hardware. O projeto tem o mesmo nome da entidade principal, a entidade main. E essa entidade descreve as entradas e saídas daquele componente, daquilo que você está projetando, daquele sistema digital que você está projetando. Você descreve o sistema digital com base só nas entradas e saídas. E a sintaxe é muito simples. Dentro da entity só vai ter o port, que são as portas, as conexões, e entre parênteses você vai listar uma a uma. E aí você dá um nome para a variável, fala se ela é de entrada, saída, ou entrada e saída. Você pode ter pinos que são tanto para entrada quanto para saída. E daí você fala o tipo de dado daquela entrada. Então aqui eu usei bit, mas podia ser stdlogic, podia ser vários outros tipos. Eu vou mostrar para vocês. E aí você vai listando todas elas. Quando você termina, você fecha o parênteses, põe um ponto e vírgula e termina a entidade. A sintaxe é meio rígida. Você tem que colocar a entidade, dar um nome para ela e falar Daí você descreve as entradas, daí você termina a entidade, só end, e o nome da entidade. Se você esquecer esse nome, dá pau. Beleza? Então a entidade descreve o seu sistema digital com base só nas entradas e saídas. É uma descrição de caixa preta do teu sistema. Você só descreve o que você olha quando você olha para o sistema de fora. As entradas e as saídas dele. Agora, a arquitetura descreve efetivamente como é que vai ser construída aquela entidade. Ou seja, descreve a parte de dentro do circuito, o que vai dentro da caixa preta. Beleza?
E a sintaxe é a seguinte: você usa a palavra reservada arquitetura, dá um nome para ela, fala que ela está implementando a seguinte entidade, e aí você fala que essa arquitetura é. Aí fica entre begin e end o nome da arquitetura, a descrição da arquitetura. É só isso. Na verdade, isso aqui é uma fórmula. Você pode copiar isso, colar e substituir os campos. Beleza? Então, isso aqui, ó, descreve as entradas, a interface, ou seja, as entradas e as saídas. Você está vendo? Ó, aqui, ó, entidade E combinacional é porta A, B são portas de entrada e ambas são do tipo bit. Porta S, essa vírgula aqui não existe. Essa vírgula também não existe. É o tal do Ctrl+C, Ctrl+V. S, dois pontos, do tipo de saída, e também é um bit só. E aí você termina a entidade. Olha uma arquitetura aqui. A arquitetura Dataflow de Ecomb é... Aí, esse signal é um fio interno. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Eu defini dois fios internos, temp e temp2. Então, olha que legal. Tá vendo que dentro da arquitetura eu tenho 3 linhas? Eu estou fazendo aqui, ó. O temp1 vai receber o A e o não B. Então, é A e B barrado. Vai para o temp. E o temp2 vai receber A barrado e B. E o S vai receber o que tem no temp e o que tem em temp2. Isso aqui é um jeito de você criar um processo rigidamente. Então, esses dois caras vão ser avaliados ao mesmo tempo, em paralelo. Essa arquitetura ela não vai ser executada nessa direção. Esses dois vão ser executados ao mesmo tempo. Daí, eu posso executar essa linha aqui, junto com essas duas de cima? Não posso. Porque tá vendo que para fazer o S eu preciso do temp, eu preciso do temp2, então eu tenho que esperar eles terminarem. O que você está falando em VHDL aqui é que existe uma precedência. E fica definido por você usar uma coisa que ainda não foi calculada, não foi executada. Beleza? As bibliotecas. Bom, a gente tem a biblioteca que foi criada pela I3E. Você pode simplesmente incluir library I3E, você vai incluir a biblioteca inteira. Ela é muito extensa, ela tem aritmética, tem um monte de IP pronto para você usar, tem definição de tipos de dados. Então você não precisa dela inteira. O que você pode fazer é usar a STD Logic versão 1.64 e pegar tudo que tem nela. Isso aqui é mais do que suficiente. A gente inclui só essa linha nas nossas descrições. Mas, por exemplo, se você quer construir circuitos aritméticos e lógicos, você quer usar a Numeric Standard. E a gente vai usar ela também. Beleza? Isso aqui parece o jeito de incluir biblioteca do Java. Que tipos de dados são suportados na biblioteca da I3E? Tem a lógica padrão, que é o que a gente usa na lógica tradicional. Tem array, ou seja, você pode declarar um sinal que tem múltiplos bits. Você pode declarar um sinal que define um inteiro. Isso aqui vai ser 16 bits. Você pode declarar um real, que é um float, que a gente estudou na aula passada. Record é um struct. Natural é um inteiro positivo, que é a mesma coisa que unsigned. E tem vários outros tipos lá. A gente vai usar bastante o std logic, o array, o integer e o real. Só esses. Beleza? E aqui eu tenho um exemplo de um processo. Lembra que eu falei para vocês que numa descrição de hardware, a parte da arquitetura ela acontece toda concomitantemente, toda em paralelo? Quando você define um processo, você remove esse paralelismo. E aí, a descrição, ela vai funcionar mais ou menos como um programa de computador. Então, isso aqui, ó, é a parte da arquitetura que é executada apenas quando um ou mais sinais específicos sofrem alteração de valor. Olha como é que é a estrutura dela, tá vendo? Defini uma entidade NAND 2, tem as entradas A e B, a saída C e a saída C. Daí a arquitetura dela, ó, eu defini um processo e eu mandei ele ficar observando os sinais A e B.
Daí, variáveis é a mesma coisa que um signal aqui. Tem uma diferencinha, mas você pode imaginar que é um signal, com um valor intermediário. É que quando você usa processo, você precisa variable, você não pode usar signal. Daí aqui começa o processo e aqui termina o processo. Não, aqui termina, aqui começa o processo, aqui termina o processo. E aqui termina a arquitetura. Droga. Então, olha que legal. Tá vendo aqui, ó? O temp, que é o variável que eu defini, recebe não A e B. É A e B barrado, certo? Aí, você pode fazer ifs, ó. Se o temp for igual a 1, então o C recebe o que tem temp depois de 6 nanosegundos. Se não, o temp recebe 0. Se o tempo for igual a 0, então o C recebe temp depois de 5 nanosegundos. Se não, o C recebe temp depois de 6 nanosegundos. E esse negócio de que é after 5 nanosegundos é muito legal, porque isso aqui é para fazer temporização de sinal. A gente vai precisar muito disso aqui em arquitetura de computadores. Agora, isso aqui parece um programa de computador, não parece? Você está descrevendo a lógica por trás do circuito que você quer construir. E não, efetivamente, a função booleana que define ele. Então, VHDL pode ser descrito, é uma linguagem de descrição, a linguagem de descrição de hardware, ela aceita 2 níveis de descrição. É o que a gente chama de VHDL comportamental ou descritivo. O VHDL descritivo é o que vocês fizeram naquele laboratório inicial. Você descreve no corpo da arquitetura exatamente o circuito que você está construindo. Agora, se você usar VHDL descritivo, não, comportamental, o que você vai fazer é que descrever o comportamento, não necessariamente como que o circuito deve ser construído. O HDL, o compilador do HDL, vai processar a sua descrição e vai transformar essa descrição com if, while ou for em hardware propriamente dito. Louco, não é? Isso aqui é bem importante porque permite você descrever coisas muito mais complicadas de um jeito que se é familiar para você. Beleza? Então, de bibliografia. Tem o livro do Totti e o do Capuano. Na verdade, eu gosto muito... Bom, melhor nem falar dele porque não tem na biblioteca. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação ao que é um DLP? Não, professor, tá tranquilo. Eu só quero saber, só quero ter. Tô vendo que eu vou ter que treinar muito pra pegar o jeito de escrever só. Não, fica tranquilo. Por exemplo, na aula que vem, a gente vai, na manhã a gente vai fazer um lab novo com simulação. Daí, na aula que vem, a gente vai ver como é que a gente faz a aritmética em binário. Lembra aquela aula do segundo ano do primário que vocês aprenderam a fazer conta de soma, subtração, multiplicação e divisão? É isso que a gente vai fazer na quarta e na segunda que vem. A diferença é que nós vamos fazer usando só 0 e 1. Por que isso é importante? Porque a gente quer entender o mecanismo, quer rever o mecanismo e ver como é que ele se aplica em binário. Você vai perceber que é mais simples do que em decimal. Mas a gente revisando o mecanismo, aí a gente pode fazer os circuitos que fazem essas coisas. Daí, ó, na quarta... Não, aí, ó, circuitos aritméticos, soma e subtração. No laboratório eu vou começar... vamos ver ele no laboratório. Então vai ser metade da aula eu ensinando esses circuitos, e daí vai ter o roteiro para vocês fazerem. No dia 9, a gente tem a nossa aula de dúvidas. Daí, pessoal, que vem a pergunta. Nós estamos com umas aulas atrasadas, né? Que nós perdemos lá por causa do registro tardio. A prova vai ser aqui dia 14. Eu estava querendo marcar uma aula extra com vocês dia 11. O que vocês acham? Por mim. Seria bom. Então, por que dia 11? Porque eu sei como é que vocês estudam. Vocês têm prova do Abdala dia 14. Quando é que vocês vão estudar? Vocês vão estudar dia 13,
Quem sabe dia 12, e se você for muito aplicado, dia 11. Não é verdade? A mosca, professor. Eu sei como é que é, cara. Eu ainda lembro da época que eu era aluno. Então, quanto mais perto for a aula da prova, for a aula de dúvidas, melhor pra gente. Se eu dou aula de dúvidas para vocês aqui no dia 9, pra vocês fazerem prova dali a 5 dias, não ajuda em nada isso aqui. Então, qual que é o meu plano? Nessa dúvidas e exercício, a gente vai fazer só exercício. Mas eu vou fazer ele meio direcionado para a prova, tá? E daí, dia 11, a gente tiro dúvidas de vocês e eu dou uma visão geral do que vai cair na prova. Para vocês não terem aquele problema. Eu odiava isso quando eu era aluno, então eu tento não fazer com vocês. Sabe quando você vai fazer a prova de um professor, você não tem a menor ideia de como é que vai ser a prova do cara, o que ele vai cobrar, o que é importante, o que não é? Ah, professor, nós temos essa noção muito bem. Então, vocês sabem, isso é horrível, não é? Eu não gostava. Então, eu gosto de dar para vocês uma estrutura. Falar assim, ó, gente, lembra? A primeira coisa que a gente estudou foi álgebra booleana. Então, lembra que a gente viu suficiência da porta não e, não ou? Quem sabe tem um exercício disso. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu poderia perguntar isso? E aí vocês vão me falando. Daí eu falo assim, ó, qual questão que você acha que é melhor para uma prova? Essa que o João falou ou essa que a Maria falou? Eu vou direcionando vocês para vocês criarem uma ideia de como é que vai ser a prova. E também uma ideia dos assuntos que com certeza vão estar na prova. Não existe garantia nenhuma de que eu vou falar 100% do que está na prova. Mas pelo menos vocês não vão vir às cegas fazer a prova. Que nós tínhamos um professor que ele passava umas questões assim de tarefa que era simples, nós fazia, eu falei, pô, se cair igual a tarefa, nós Aí chegaram lá na prova e crau, né? era crau, era um belo de um crau, inclusive. Eu odiava quando os professores faziam isso. Na faculdade, eu tive um professor que os exercícios em sala de aula eram mais complicados do que os que caíam na prova. E a prova do cara durava 8 horas. Presencial. Ficava em sala. Ele te dava até 8 horas para fazer a prova. E os exercícios que ele fazia em sala de aula com a gente eram mais complicados. Foi o único professor que eu tive. Ele foi até paraninfo da minha turma, pra você ter uma ideia. Eu acho que tem que ser assim. Você não precisa de um professor para ver exercício idiota. Você precisa de um professor para ver as coisas complicadas. Então, vocês podem esperar que a prova de vocês vai ser assim. Nessa aula do dia 9, nós vamos fazer um monte de coisa cabeluda. E daí, na prova, vocês podem ter certeza que tudo vai ser mais simples do que a gente fez dia 9 e dia 11. Então, tá combinado? A gente faz uma aula extra dia 11 do 2? O mesmo horário dessa aula? Então, eu tava pensando, que tal se a gente fizesse às 10h40 da manhã? Sábado, às 4h50 é sacanagem, não é? Ah, professor, vamos falar a verdade assim, que 10 horas, hein? 10h10, 10h40, 10h40. Quase 11 horas, cara. Eu tô chegando da festa, professor. Para com isso. Dia 11 não é sexta? É sexta. Ah, desculpa, dia 12. Obrigado. Você tá certo, é dia 12. Foi a Mariana que falou? Bianca. A Bianca. A Bianca tá certa, gente. Quase que nós vamos sexta-feira ter aula. No sábado, dia 12, aqui, ó. 10h40 é um bom horário, gente. Prefiro de manhã também. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu já tô dando 14 aulas na semana. Nessa semana eu vou dar 16. E meus filhos, eles querem fazer coisa à tarde no sábado. Pô, durante a semana eu não faço nada com eles. Se no sábado eu também não fizer, que espécie de pai eu sou? Não, professor. Se for o caso dos filhos, eu volto do rolê mais cedo. Volta do rolê mais cedo no final de semana da prova, cara. É um rolê só. Você nem devia estar fazendo rolê. Lembra que a gente está numa pandemia?
Ah, mas é com meus amigos, todo mundo tá com os 3 vacinas já, professor. Então tá bom. Então ficamos combinados para o dia 12, às 10h40. Daí a gente vai até a hora que a gente precisar, tipo, meio-dia, meio-dia e meio. Daí é o tempo de estudar, pegar as dicas da prova, tirar as dúvidas e ir para a feijoada. Beleza? Daí a gente grava a aula e vocês podem assistir de novo também. Eu vou contar presença nessa aula, tá, gente? Mas como que eu vou fazer? Porque a gente tem que, se a gente olhar o plano de ensino, eu sei que não é culpa de vocês nem minha. Olha aqui. A gente perdeu essas aulas tudo aqui, tá vendo? Ó, por causa do registro tardio da turma. Então vai faltar aula pra gente. Então, eu vou contar presença. Mas daí, ninguém é obrigado a vir. O que vocês podem fazer para contar a presença é assistir o vídeo depois e mandar no chat para mim mesmo, falando assim, ô professor, sabe a aula de dúvidas da prova? Então, eu não vi, mas eu assisti depois. O senhor falou disso, 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 disso e disso. Daí pronto, eu tenho registrado que você assistiu a aula, mesmo que não tenha sido presencial, e eu posso dar presença para vocês. Mesmo que não tenha sido sincronamente, eu posso dar presença para vocês. Combinado? Combinadíssimo. Combinado. Tá, então tá, meninos. E daí, aí, ó, só a última coisa, eu libero vocês. Então, a gente faz a primeira avaliação dia 14, e aqui, ó, dia 15, a gente vai falar de códigos binários. Já esse aqui, ó, quando a gente começar a fazer esses circuitos aritméticos, a gente vai começar a construir o primeiro pedaço do processador. Vocês vão construir comigo em AOC2. Em códigos binários, a gente vai estar vendo o segundo pedaço do processador. Aqui a gente constrói, a gente precisa dessa parte da eletrônica digital para construir a unidade lógica e aritmética do processador. Em códigos binários, a gente vai estar construindo o circuito de controle e decodificação, que vai pegar uma instrução do processador e falar, isso aqui é uma soma, isso aqui é um jump. A gente vai usar essa eletrônica aqui. Mas eu vou pontuar isso para vocês. Então, códigos binários é uma matéria um pouquinho complicada. Mesmo assim, logo dia 15, a prova já vai estar corrigida. Então, nos primeiros minutos dessa aula, nós vamos fazer a vista da prova, tá? E eu vou ter contabilizado as faltas de vocês já. Quem tiver com dúvida de quantas faltas tem, pode perguntar para mim nesse dia. Combinado, meninos? Beleza. Combinado. Então tá. Acho que era isso por hoje. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, reclamação, desespero? Nenhuma, professor. Tô tranquilo, professor. Então tá. Eu não prometo para amanhã, mas eu acho que nós vamos marcar uma aula extra para eu mostrar o kit do FPGA para vocês. Eu tenho que ir lá na faculdade pegar, eu vou tentar ir amanhã, só como eu tô com Covid, eu não tô querendo sair de casa, né? Então tá, meninos, a gente se vê amanhã no laboratório. Beleza, valeu, professor. Até amanhã. Tudo de bom, meninos. Tchau, tchau. Melhoras, hein? Valeu. Tchau, professor. Até.